Olá, pequeno observador. Já tem um tempo que não vejo ninguém por esses lados, sabe? Estou realmente surpreso. Já que você está aqui, que tal uma história sobre câmeras e borboletas gigantes só um pouco suspeitas? Se acomode e pegue algo para beber, só se tiver estômago forte. A história que irei te contar se trata da animação The Kid and the Camera. Essa animação apareceu na internet há alguns anos atrás no canal Grump Inc. Entertainment. O que dá a entender, o conto se trata de um episódio de uma série de animações chamada Star O'Clock Stories. Por português isso seria algo meio Histórias da Hora e das Estrelas, ou então Histórias para Dormir. Essas animações estariam sendo produzidas por Harold T. McFarlane e estariam sendo exibidas no canal Teeny Toe, o que eu acredito que seja a nossa TV Cultura para os gringos. Quando a animação começa, nós somos apresentados a um narrador, algo bem comum nessas mídias infantis. Ele então nos apresenta o nosso protagonista, Kaylin, um garoto de 6 anos. Em seu aniversário, ele foi presenteado com uma câmera fotográfica só para ele, o que fez o garoto ter um apego enorme e levar sua câmera para todos os lugares que ele ia. Uma coisa que já quero deixar claro é que a animação inteira tem um estilo meio stop motion cartunesco. Mas na câmera de Kaylin, a gente vê as coisas como realmente são. Reais demais e sem aquele traço cartunesco. Guardem essa informação, que vai ser importante para mais tarde. A animação ocorre normalmente, até a cena onde a gente vê um acidente. Kaylin, sendo descuidado, acaba sem querer derrubando a câmera, causando uma danificação nela. Kaylin não dorme bem durante a noite. Ele realmente gostava daquela câmera. E ter-a quebrado deixou o garoto completamente triste. Isso, claro, durou até ele escutar um barulho do outro lado de sua janela. And there stood on the other side of Kaylin's bedroom window Uma criatura que lembra muito uma borboleta então aparece. Ela cumprimenta Kaylin, dizendo que seu nome é Kipsnit, que se tratava da sua fada dos sonhos. Obviamente, Kaylin fica confuso, até porque, convenhamos, não existe uma fada dos sonhos na vida real. Mas Kipsnit continua falando, dizendo que ela cuida das crianças para que elas tenham uma boa noite de sonhos. Coisa essa que Kaylin não está tendo. Kaylin então diz que os pais dele falaram que não era para ele falar com estranhos, o que obviamente é o certo a se fazer nessas situações. Vamos combinar que é muito estranho uma borboleta gigante aparecer na janela de sua casa tarde da noite. A fada então retruca, dizendo que ela conhecia todos os garotos e garotas ao redor do mundo, inclusive sabendo quem eram seus pais, suas casas e nomes, até mesmo dizendo que sabia o nome de Kaylin. Tudo isso para perguntar se um estranho saberia dessas coisas. Kaylin decide confiar na fada, falando o que a gente já sabia. Ele estava triste e sem conseguir dormir por causa de sua câmera quebrada. Kipsnit decide então dar uma verificada no aparelho e dá a ideia dele consertar a câmera para Kaylin em troca do bom sono do rapaz. A fada diz que sabia o lugar perfeito para isso, que existia uma fábrica na sua terra natal que poderia usar para o conserto. Kaylin só precisava seguir a voz da fada que ela o guiaria até o portal. E é basicamente isso que ele faz. Kaylin sai de casa para acompanhar a fada, tirando fotos no caminho para ele não se perder na hora de voltar para casa. Ele então chega na casa que seria aberto o portal, e mesmo tarde da noite dava para notar que a casa estava abandonada, caindo aos pedaços. Mas a voz gentil de Kipsnit o atrai novamente, e cego pela vontade de ter ela consertada, o garoto entra na casa. in spite of his obvious fright.
Infelizmente, Kaylin entrou no território do caçador sem saber. A cena fica preta e o narrador então fala que algumas semanas depois, as autoridades descobriram o local. Tudo o que eles acharam foram os pés do garoto. O restante do corpo nunca foi achado. Para aqueles que não entenderam o que aconteceu, estamos diante de uma animação que retrata um crime. Um sequestrador usou da fragilidade do garoto para o atrair para uma armadilha. Muito possivelmente ele desmembrou o corpo do garoto e escondeu em algum lugar que ele saberia que as autoridades nunca iriam achar. Lembram que eu disse que era para lembrar que a câmera de Kaylin pegava as coisas da vida real? Pois é, o tempo todo nesse caminho percorrido por Kaylin até a casa, a gente percebe as coisas como realmente são. Um escuro, a podridão da casa, tudo para deixar o clima mais desconfortável. Inclusive, vale ressaltar que o nome da fada, Kipsnid, tem uma pronúncia muito parecida com Kidnapper, que é basicamente sequestrador em inglês, o que ressalta ainda mais a ideia de que havia algo errado com essa borboleta desde o início. Para uma criança, um ser cartunesco dizer que conhece todas as crianças do mundo, e principalmente suas informações pessoais, pode passar batido. Mas se fosse um adolescente no lugar, provavelmente ele perguntaria como a criatura sabia dessas informações. Isso só mostra como esse homem já estava rondando a casa de Kaylin muito antes da história principal acontecer. Se esse vídeo for muito bem, talvez eu faça um vídeo falando sobre The Hunt Among the Tree, que é a nova animação com essa mesma pegada de história com animações stop motions. Ou então vocês podem deixar nos comentários ideias de próximos vídeos que eu posso trazer aqui. Eu agradeceria muito se vocês compartilhassem esse vídeo, já que é meu primeiro vídeo nesse formato de contador de histórias. O meu muito obrigado a você que ficou até aqui. Espero vocês no próximo vídeo e lembre-se, nunca fale com estranhos.